Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando Abacuque, mas já estudamos bastante coisa até aqui. Inclusive, eu quero até fazer uma pequena correção sobre o vídeo passado, onde eu falei que nós estudamos Tiago recentemente. E aí, pior de tudo, não foi eu ter errado na hora de falar. Foi que na edição eu coloquei Efésios, porque de fato foi Efésios que nós estudamos há pouco tempo, mas eu coloquei embaixo, Tiago foi antes de Efésios. Na verdade, nós não estudamos Tiago. É porque ainda está no sangue que nós estudamos Tiago na Conferência de Jovens da Fiel. Inclusive, já te dou até dando uma dicasinha de que no próximo ano estarei sorteando o ingresso no meu aniversário deste ano, para que no próximo ano alguém possa ir para a Fiel. Então é isso, para vocês verem como que é tão gostoso que está no sangue, Tiago, que eu até confundi aqui nossas devocionais. Não estudamos em Tiago, eu estudei na Fiel Jovens, na Conferência de Jovens da Fiel, beleza? Então sim, nós estudamos Efésios recentemente, estamos agora em Abacuque, mas já estudamos bastante coisa até aqui. Primeira, segunda, terceira João, Daniel, então assim, vai lá, se inscreve, vê na playlist e faz esse estudo aí sequencial conosco. Já vou te pedir, então, para você se inscrever de fato, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça. Quando você deixa o like, o YouTube entende que é um bom conteúdo, ele distribui para mais pessoas. Comente aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida. E como eu falei, o seu comentário pode te levar para a conferência do próximo ano, pois neste ano estarei sorteando um ingresso, conforme eu fiz no ano passado, e o Carlos Henrique foi comigo este ano. Então vai estar passando um card aqui explicando a regrinha para vocês. E compartilhe com seus irmãos em Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta para crescermos juntos, ou mesmo para quem não conhece a Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta para evangelismo. Então é isso, vai passar aqui o videozinho da Fiel para você sentir aquele gostinho e o desejo de comentar para concorrer a esse ingresso, e depois a vinheta e o estudo, que é o que mais interessa. Nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado. O homem nasce mal, totalmente depravado, precisando de um substituto, alguém sem pecado. Deus deu seu único filho, comprando seus eleitos, favor imerecido, sacrifício perfeito. Você quer pagar, mas não é possível, já está pago, a graça é irresistível. Na cruz do Calvário já foi consumado, não há o que faça para ser agraciado. Mas o legalismo traz um fardo pesado demais, a graça alivia e nos devolve a paz. Não é sobre nós, Cristo é o protagonista. De joelhos, todo cristão é calvinista. Senhor Deus, nós só podemos celebrar o Teu nome porque por pura graça o Senhor suscitou fé em nosso coração e nos levou a descansar em Jesus e tão somente nele. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Desenvolvemos a salvação pela tua mão, monergismo em ação, santificação. Somos tuas ovelhas, a glória é de Cristo. Tu nos predestinaste para sermos teus filhos, e na perseverança dos santos podemos confiar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência em nosso estudo que está em Abacuque, capítulo 1, versículo 12, até capítulo 2, versículo 1. Uma nova queixa do profeta. Mas antes da leitura e do estudo, eu queria só fazer uma perguntinha para vocês que eu esqueci de fazer na introdução. Eu lancei, há um tempo atrás, quando eu cheguei aos 250 inscritos, um novo desafio de fazer um quiz quando eu chegar aos 500 inscritos. E aí, beleza, estamos já em 300 e um pouquinho, não lembro agora quanto, mas acho que 306, 305, 306, no momento em que estou gravando.
E aí eu peço a vocês que possam dar esse apoio para chegar aos 500 inscritos e a gente então fazer um novo quiz, que é o Paulo Sérgio, que será o convidado, será uma live. Quando chegar a 1000 inscritos, os convidados irão fazer perguntas para mim e provavelmente eu vou lançar um quadro mensal. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, eu vou lançar aqui uma pesquisa para vocês sobre o que vocês querem que eu faça quando eu chegar em 350 inscritos. Vocês querem que eu faça uma relação de livros para vocês lerem? Você quer que eu faça uma live para vocês ficarem tirando dúvidas comigo, curiosidades sobre mim, sobre o canal? Então eu vou fazer uma pesquisa aqui e depois vocês vão lá e participam dessa enquetezinha aí, tá bom? Agora sim, nós vamos para a leitura que está em Abacuque, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1. Na minha versão NVI, diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designastes essa nação para executar o juízo. Ó rocha, destinastes que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia. Perdão, é uma pergunta. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Oremos. Pai Santo, Tu és maravilhoso, soberano, e nós rendemos graças ao Senhor. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo a um bom estudo e que nós possamos ter entendimento claro da Tua palavra. Que possamos, Pai, como o profeta, entender o Teu senhorio, o quanto o Senhor odeia os perversos e descansar no Senhor, independente das respostas que virão. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos analisar aqui brevemente esse contexto, ou aquela palavrinha contextualizando o assunto. O que aconteceu? O profeta se queixa ao nosso Deus porque o próprio povo vivia de injustiças, o próprio povo de Judá estavam vivendo de injustiça contra o próprio povo, fazendo maldade, se desviando do caminho. Então, esse profeta, ele ora, clamando ao Senhor, se queixando ao Senhor por causa disso, e pede a Deus que, então, traga uma punição a eles. E aí nós temos o nosso Deus soberano, que dá uma resposta ao profeta. Então, até aqui, irmãos, nós podemos ter certeza de que ainda não aconteceu nada. É somente uma resposta de Deus ao profeta do que virá. Não aconteceu ainda neste momento. E aí o profeta recebe a resposta de Deus, Deus falando, olha só, conhece os babilônios? Então, esse povo será meu instrumento para punir vocês. E aí nós vamos entrar aqui agora, onde o profeta ele se queixa de novo, se queixa novamente. Senhor, o Senhor não tolera a injustiça. Como que o Senhor vai permitir que esse povo injusto venha para punir o seu povo justo? E aí, nesse contexto que nós podemos entender. Então, assim como Abacuque se queixou, será que nós hoje também não podemos pensar nisso, se colocando na pele dele? Será que nossa postura também não é essa? Quando a gente comete coisas erradas e a gente pensa, poxa, Senhor, por que isso? Então, é nisso tudo que a gente precisa entender que, apesar de cada coisa, o profeta reconheceu o senhorio de Deus e descansou nele. E aí nós vamos observar que nos versículos 12 e 13 existe este questionamento de Abacuque ao Senhor. Ele questiona, há um reconhecimento de quem é Deus
e o porquê Deus permite que tal coisa aconteça. Como pode esse povo perverso punir um povo justo, o seu povo? Ele começa: Senhor, tu não és desde a eternidade? Ou seja, tu não és aquele que é desde o princípio, aquele que criou todas as coisas? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Ou seja, ele reconhece que o Deus é imortal. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Então, como que Deus permite que os babilônios, um povo perverso, devore eles que são mais justos que os babilônios? Então, ele tem esse questionamento em relação a Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, o quanto Deus odeia a perversidade e o porquê Deus permitiu que tais coisas acontecessem. Nós temos aqui uma ação devastadora, onde tem aquela visão do que os babilônios de fato vão atuar, uma visão devastadora. Como que os babilônios usam do seu poder e devastam todo esse povo. Homens que foram praticamente comparados como peixes, ou seja, os judeus, né, o povo de Judá foram comparados como peixes nas mãos dos babilônios, ou seja, imaginemos naquela região que tem o mar, onde jogam as redes para pegarem os peixes e vem aquele arrastão com muitos peixes. Então, assim, é uma comparação onde os babilônios pegavam Judá como se estivesse jogando uma rede e puxando vários peixes, ou seja, devastação total. Essa é a postura dos babilônios. Um povo que devasta, um povo que lança a rede, esvazia a rede, lança a rede de novo e sai puxando vários peixes. Então, é uma comparação, uma alusão daquilo que os babilônios fariam com o povo de Judá. E esse é o temor de Abacuque, por isso que ele clama, por isso que ele questiona a Deus. Como que o Senhor, um Senhor santo, que não tolera tais coisas, permite isso? E aí nós podemos entender que Deus, em sua soberania, ele faz o que ele quer, porque o plano dele, de fato, é a sua própria glória. E aí nós vemos que apesar de tudo isso, que apesar de questionar, que apesar de entender como que será o acontecimento, a devastação desse povo, o profeta, no versículo 1 do capítulo 2, ele descansa. Ele descansa, como diz aqui: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então ele descansa no Senhor como um sentinela no seu posto, aguardando a resposta do Senhor. Mas está passando aqui do lado como que eram as cidades antigamente, onde eram cercadas por muralhas, eram fortalezas, onde, assim como lá, nós conhecemos a história bastante de Jericó, as cidades eram cercadas por muralhas. E aí eu vou passar aqui do lado algumas fotos de como que é a muralha e onde que é o posto onde o sentinela fica. Porque o sentinela nada mais é do que aquele guarda, né, que fica na guarita, vigiando as coisas. E isso foi o que Abacuque falou. Apesar de se queixar novamente, apesar de não entender os planos de Deus, de não entender a resposta de Deus inicialmente, ele continua reconhecendo quem é Deus e descansando. Ele vai para o posto, para a muralha, como um sentinela, e fica lá aguardando a resposta de Deus. Então é isso que o profeta, apesar de todas as coisas, de todos os questionamentos, ele descansa no Senhor. E aí, com base nisso, só temos uma aplicação: descanse no Senhor. Simples assim, descanse no Senhor. Mesmo não entendendo as respostas de Deus, precisamos descansar nele e entender que ele tem o melhor para todos nós. Que afinal de contas, tudo é para a sua honra e glória. E a grande ideia fica da seguinte forma: apesar de questionar as decisões de Deus, o verdadeiro cristão descansa e confia na resposta do Senhor. Eu vou repetir. Apesar de questionar as decisões de Deus, o verdadeiro cristão descansa e confia na resposta do Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.